Buenos dias, meus estudantes e todos os seguidores do Geografia Go. Esse é o segundo bloco do Go Responde os Estudantes, então vocês já sabem, vamos lá, vamos abrir mais uma vez e vamos ver o que vocês aprontaram de novo. A pergunta é de Ana Vitória, da turma 2. Ela perguntou o seguinte: o Ártico é um continente, um país ou uma colônia? Galera, o Ártico é a região compreendida entre os paralelos de 66 graus e 90 graus norte, que é a região que fica entre o Círculo Polar Ártico e o Polo Norte. Nessa região é que localizamos o Oceano Glacial Ártico. Boa parte da superfície desse oceano está congelada, além da presença de icebergs e banquisas. No Ártico também localizamos ilhas e territórios que pertencem a países da América, da Europa e da Ásia. Alasca, norte do Canadá, Groenlândia, que pertence à Dinamarca, Islândia, Noruega, Finlândia, no norte da Europa, e o norte da Rússia são exemplos de territórios localizados entre esses paralelos. Entretanto, não há uma formação continental no Ártico. O maior território do Ártico é um pedaço da Groenlândia. Lembrem-se que a Groenlândia é uma ilha, logo eu posso afirmar que o Ártico não é nem um país, nem um continente. E embora seja proibida, existe uma corrida, uma busca por recursos na região, principalmente entre Estados Unidos, Noruega e Rússia. Vamos para a segunda pergunta agora. Como o ser humano descobriu a transformação do petróleo em gasolina? A descoberta do processo de destilação dos óleos, que é utilizado para extrair a gasolina e outros produtos do petróleo, uma destilação fracionada, porque a gente escalona os produtos de acordo com o ponto de ebulição. A descoberta desse processo é atribuída ao escocês chamado James Young, e ele descobriu esse processo em meados do século XIX. Agora não se esqueçam que já bem antes disso, o petróleo já era utilizado por seres humanos, com outras funcionalidades. O petróleo já foi utilizado antigamente para selar barcos, e o ouro negro também já foi usado para velar corpos, no Egito, por exemplo. Agora, o petróleo só virou essa celebridade que ele é hoje na virada do século XIX para o século XX. Entre 1860 e 1890, o processo de destilação do petróleo já era utilizado em larga escala, mas não para se obter a gasolina, e sim para se obter o querosene, que era utilizado na iluminação. Então a gasolina e os outros derivados do petróleo, que não tinham nenhuma função, eram simplesmente descartados. A história só muda em 1892, quando o primeiro carro é inventado. E a gasolina, então, passa a ser um dos combustíveis mais utilizados no mundo. Para vocês terem uma ideia, em 1920, 9 milhões de carros nos Estados Unidos já usavam a gasolina como combustível principal. Mais uma pergunta. Agora a pergunta é a seguinte: por que ainda acreditam na possível existência da Atlântida, da ilha ou do continente perdido de Atlântida? E novos continentes podem surgir? Vou responder agora. Sabe aquele ditado que uma história contada repetidamente várias vezes acaba se tornando real? Enfim, eu acho que essa é a melhor resposta para essa pergunta. Mas realmente ainda existem pessoas que tentam provar a existência desse oitavo continente. Então tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Parece até que essa história foi, sei lá, contada em grego. E foi mesmo. A lenda de Atlântida, ela remete às histórias de Platão sobre uma ilha, então na verdade nem era um continente, e essa ilha de Atlântida, ela era habitada por descendentes de Poseidon, que vocês lembram, era o deus grego do mar e dos oceanos. O povo de Atlântida vivia em paz e prosperidade, só que após tentativas de invasão de territórios vizinhos e de guerrear com esses territórios vizinhos, Zeus então castiga todos os habitantes de Atlântida, inundando a ilha no fundo do mar. Essas são as possíveis localizações de Atlântida, no mar Mediterrâneo e no mundo. Afinal de contas, vocês sabem que a fofoca corre solta, né? Agora, será que um novo continente pode aparecer do nada? Saibam que a dinâmica interna do nosso planeta, que causa toda a movimentação das placas tectônicas devido ao movimento convectivo do magma, está gerando toda essa dinâmica, fazendo com que os nossos continentes estejam em constante mudança e movimento. E nós podemos perceber isso através dos terremotos e dos vulcões, por exemplo. Ou seja, os continentes daqui a milhões de anos, eles não vão ser como eles são hoje. Da mesma forma que hoje eles não são iguais ao que eles eram há 225 milhões de anos atrás, por exemplo.
Quarta pergunta de hoje. A quarta pergunta também foi identificada. A quarta pergunta é de Enzo, da turma 5. Por que o Mar Morto tem muito sal? O Mar Morto fica localizado no Oriente Médio, entre Israel e Jordânia, e é considerado um mar fechado, ele não tem conexão direta com o oceano. Esse mar, ele apresenta uma elevada quantidade de sais e daí vem seu nome. Mar Morto. O Mar Morto, para vocês terem uma ideia, tem uma concentração de sal 10 vezes maior do que a média dos oceanos. E isso acaba impossibilitando a existência de seres vivos no mar. Uma outra curiosidade do Mar Morto, é mais difícil para você afundar nele, porque a densidade é maior, o que dificulta as pessoas de afundarem. Logo, é mais fácil para os turistas ficarem boiando nas águas do Mar Morto, tá? Enquanto estão passeando pela região do Oriente Médio. Sim, professor, mas por que esse sal todo? Basicamente devido à sua localização. O Mar Morto está localizado em um deserto, o que faz com que a evaporação seja muito maior do que a taxa de reposição dessa água pela chuva. Para vocês terem uma ideia, chove lá em um ano o que chove em um dia de pé d'água aqui em Salvador. E a segunda razão que explica é que o Mar Morto está numa região de depressão absoluta, a cerca de 400 metros de profundidade em relação ao nível do mar, o que faz do mar uma excelente bacia de sedimentos, tanto de rochas quanto de sais. Quinta e penúltima pergunta agora, vamos lá. Olha, tem até um desenho aqui agora. Ó. É possível que a humanidade um dia colete energia do Sol? Hã? Mas a gente já não faz isso? Mas a gente já não coleta energia do Sol? Ah, mas espera aí que a pergunta não acabou. É possível que a humanidade um dia colete energia do Sol como um redoma? Tipo aquilo que o Dr. Octopus faz no filme do Homem-Aranha? Porque se for, a gente já tem a resposta, porque não vai dar certo. A energia solar é renovável e infinita. Sim, óbvio que ela é infinita, porque se o Sol acabar, a última coisa que a gente vai se preocupar é com a energia elétrica. E nós já geramos aqui no planeta Terra energia elétrica a partir da energia que vem do Sol, através das nossas placas solares ou placas fotovoltaicas. Essas placas, elas são construídas com fibras de vidro e minérios que transformam a energia do Sol em energia elétrica. São células fotovoltaicas que, ao reagirem com a energia que vem do Sol, acabam gerando corrente elétrica. E para mais informações, uma dica super legal e totalmente de grátis é o Museu de Energia da Coelba e o Centro de Visitação Pituaçu Solar. E é grátis mesmo, tanto a dica quanto as entradas. A proposta é fazer com que o público conheça a história da eletricidade e a evolução da cadeia energética no Brasil e na Bahia através do uso de experimentos científicos, com painéis, monitores e linguagens adaptadas aos mais diversos públicos. Já o Centro de Visitação Pituaçu Solar é dedicado à conscientização sobre o uso de tecnologias inovadoras e renováveis e é instalado dentro do estádio de Pituaçu, que foi o primeiro estádio da América Latina a usar energia solar. E última pergunta do bloco de hoje, vale compra de R$100 na padaria da esquina. Última pergunta agora de verdade. Quero. Professor, por que em alguns mapas os continentes são mostrados de cabeça para baixo? Tipo esse aqui? Rapaz, eu já não falei que o quadro é assim. Mas que isso? Alguns mapas mostram os continentes de cabeça para baixo, como esse que mostra a América do Sul, simplesmente pelo fato deles estarem referenciados com o Sul para cima. Lembrem-se que essas referências de para cima e para baixo não existem no nosso universo. Só que nós estamos acostumados a ver em quase 100% dos mapas o norte apontado para cima. Só para sair um pouco da caixinha, saibam que nem sempre o norte ou o sul são apontados para cima. Alguns mapas no período medieval eram apontados com o leste para cima. Então eles se orientavam pelo Oriente, como esse mapa aqui do século XV. Percebam que ele ainda não mostra a América nem a Oceania, que só foram colonizados posteriormente pelos europeus. Eu também me lembro que quando eu fiz a minha tatuagem do mapa mundi no braço, muitas pessoas me julgaram e falaram: professor, meu Deus, como é que você ensina geografia e faz o mapa errado no braço? Aí eu, é errado? Por quê? O que tem de errado aqui? Simplesmente pelo fato de eu não ter colocado a Europa e a África no meio. Geralmente a gente encontra nos mapas a América no canto esquerdo, Europa e África no centro, Ásia e Oceania do lado direito.
Mas o que as pessoas não se lembram é que mapas são nada mais nada menos do que convenções arbitrárias. Convenções porque existem uma série de regras que regem a construção e a confecção de um mapa, mas são também totalmente arbitrárias, porque cabe ao cartógrafo ou à cartógrafa escolher quais características ele vai manter e representar no seu mapa. Os mapas são representações do poder vigente na época. E desde o século XV, com as grandes navegações, os europeus que confeccionavam os mapas da época passaram a retratar o seu próprio continente no centro e em cima. A maior parte dos mapas continua trazendo essa visão. Então, basicamente, para eu responder essa pergunta, por que alguns mapas estão de cabeça para baixo? Porque eu quis. E é isso aí, galerinha, esse foi mais um bloco do GoGo Responde. Continuem acompanhando a playlist. Qualquer dúvida sobre essas perguntas ou qualquer outra pergunta, escreva aqui nos comentários ou mande no direct lá no Instagram do Geografia Go. Vejo vocês no próximo vídeo. Não se esqueçam de curtir e compartilhar. Muito obrigado. Esse quadro, ele se chama América Invertida. Ele foi pintado por Joaquim Torres Garcia, um uruguaio que representou aqui o seu país e apontou o sul como o nosso norte.